Bom dia, meu nome é José Almir, estou fazendo mais um vídeo. Eu tenho 46 vídeos, mais ou menos 46, 47 vídeos. Eu vou fazer mais um vídeo. Eu estou lendo Jean-Paul Sartre, um francês, né? Ele fala sobre existencialismo, sobre humanismo. E eu estando vendo essas coisas, eu fiquei refletindo e ver umas coisas que eu discordo alguma coisa dele, né, do que ele fala, e levou para a parte prática que nós vivemos como humano. É aquele que queira se inscrever, busca José Almir YouTube no canal, na plataforma, vai estar lá os assuntos, né? E o assunto hoje o humano ele não tem liberdade, né? Talvez muitos já sabem isso, né? Ele não tem liberdade. Quando ele tem a liberdade, ele derrapa em outros assuntos. Aquele que queira comentar, faça uns comentários. Se quiser dar um ok, um joinha para notificar mais o canal, para levar uns assuntos, um assunto que às vezes incomoda o ser humano, incomoda, às vezes pode incomodar você. Aí você diz assim, você sabe que o homem não tem liberdade? Não tem liberdade. Do que eu estou estudando, do que eu estou vendo, Sartre diz que o homem é condenado a ser livre. Quando você é condenado, você é preso. É uma contradição, né? Você diz é condenado a ser livre e você é autor da sua própria história. Então você é condenado a ser isso. Se você é condenado, você não tem liberdade. E eu fui vendo algumas coisas, né? De liberdade, o que é ter liberdade. Segundo a filosofia, em geral, a liberdade supondo que o homem tem responsabilidades, né? O homem tem responsabilidade, o negócio vai ficando ruim pro lado dele. O que é livre, o que é ser livre, é você não ter responsabilidade com coisa alguma, você não ter responsabilidade com família, você não ter responsabilidade com casa, você tem responsabilidade com conta, você não tem responsabilidade. Quem tem essas não tem responsabilidade, geralmente as pessoas que são os pedintes, né? Ele não tem a responsabilidade de teto, né? De pagar conta, de pagar água, de pagar luz, de ter uma vida sociável, aplausível aos demais que vê, que contempla a tua história ou a minha história e vê aquilo que o cara está dando certo, o cara está se dando bem na vida. Então essa liberdade o cara não tem. Quando você tem essa liberdade, você é condenado a ter compromissos, a ter a sua vontade sujeita a uma condição de tipo de submisso, né? De sujeição. Sujeição a horas de trabalho, a dias, a segunda, a sexta, ou segunda a sábado. E você, para ter isso, você tem que ralar, né? Ralar. Então, o homem, ele realmente ele não tem essa condição que ele quer ter, né? De uma liberdade total. Quando eu estou vendo Sartre aqui, estou vendo, tem coisas aí que, quando você acha que está liberdade, ele fala sobre ele fala sobre o marxismo, né? Sobre o marxismo. O marxismo ele fala do que? Do indivíduo ser preso, né? Ser prisioneiro de um sistema. E quando você é preso a um sistema, você não é livre, você é condenado àquele sistema. Você tem que seguir a regra daquele sistema. Então, a responsabilidade é coisas
que nós temos que entender que, infelizmente, nós não temos essa arrogância de assim, eu sou livre, eu tenho uma liberdade, eu tenho a condição de dizer assim, eu não vou trabalhar hoje, eu não vou prestar conta, eu não vou... E se você é autônomo, se você for uma pessoa que trabalha para si próprio, quando você não faz isso, você tem prejuízo financeiro. Então o ser humano não é o que Sartre está falando. O ser humano é condenado no sentido de ser livre, de ser o autor da sua própria existência, né? Quando ele é autor da sua própria existência, ele tem que subsistir. Ele tem que pagar suas contas, ele tem que ver as coisas, ele tem que gerar patrimônio, né, para manter. Se ele tem um automóvel, ele tem que manter aquele automóvel no sentido de combustível, de manutenção, se você tem uma casa, você tem que ter manutenção, você tem que pagar água, pagar luz, ter internet. Se você tem um celular, se você quiser ter uma internet móvel, você vai ter que bancar. Então o ser humano, na maneira que eu vejo, ele não tem condição nenhuma de ter liberdade. Porque nós somos presos pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio querer, né? E se eu quero isso, eu tenho que me bancar. E não é só isso. Aí quando eu quero ter amizade, eu tenho que ter condições de cultivar aquela amizade. E aquela amizade, às vezes, demanda você ter despesa com aquela amizade. Você tem presentes, jantares, os mimos, né? Que você tem uma amizade. Estou dizendo uma amizade. Aí vamos para um relacionamento que você tem que gastar. Então, para você fazer isso, para você ter essa condição, para você ter esse ímpeto, dizer assim, eu sou livre, você tem que não ter isso, você não tem que ter nada. Você tem que ver, a não ser que você seja bilionário, né? Nasceu numa família de bilionários, de ricos, que você não precisa fazer isso. Mas se você não fizer os seus empreendimentos, você vai morrer na miséria. Então o ser humano ele é condenado a ser livre no sentido de responsabilidade. Aí nesse sentido eu vejo que Sartre tem razão, né? A gente somos condenados a ter consciência, a ter responsabilidades em cima de responsabilidades. Então, nesse sentido, ele tem razão. Nesse sentido, ele tem direito de dizer. Mas, quando você olhar esse outro polo, esse contraponto, quando ele diz assim, o homem é condenado a ser livre, isso aí a bola é tua. E tu tem que se virar. Aí tu tem que se manter, tu tem que se empreender, tu tem que fazer curso, tu tem que... tudo. Então você vai chegar a um ponto que diz assim, você tem essa liberdade, mas essa liberdade ela custa, né? Essa liberdade custa dinheiro, custa tempo, demanda tempo. Então a liberdade não liberdade, que é a liberdade, né? Então a liberdade é meio complexa. A liberdade que ele fala é uma liberdade, se você pensar, eu sou condenado a ser livre, eu tenho que ter liberdade. Quem tem liberdade geralmente é um mendigo. Ele não tem, a liberdade dele é só pedir. A prisão dele é só o estômago. Nem veste ele usa. Então, uma pessoa dessas são livres no sentido de o social dele não existe. Ele não tem teto, ele não tem água para pagar, não tem luz para pagar, não tem celular, não tem nada. Mas também não tem. É um preço que se paga. E até isso se paga um preço. Paga-se um preço de ser livre. Você quer ser livre, você paga pelo preço de ser livre. No sentido que você vai ter que se bancar em certo ponto. Então a liberdade não convém ao homem.
né? A liberdade não convém ao homem. O homem não tem que ter direito dessa liberdade. Não tem esse direito de ter liberdade. Ele já nasce, ele nasce condenado a ser livre no sentido de ter responsabilidade. Você, quando nasce, você já tem que ter escola, tem que ter. Quando você tem 3 anos, você já tem escola para fazer, você tem que fazer trabalho, você tem que prestar conta a alguém. Então, o homem ele é condenado a ser viver nesse sentido. Até a próxima, se Deus nos abençoe. Eu trago outro assunto com relação a Sartre. Porque eu tenho minha visão, né? Eu tenho minha visão, eu leio o Sartre, eu tenho minha visão, eu faço minha análise e jogo para vocês aí ver e meditar, e se quiser fazer um comentário, eu faço um comentário com relação a isso. Valeu. Até a próxima, Deus nos permitir.